Olá, minha gente! Professor César Bodão de novo aqui com vocês para tratar de mais um assunto da sintaxe da oração e do período, hoje, que são os termos acessórios da oração. Então, nós já falamos, olha lá, os termos essenciais, sujeito e predicado, nós vimos que o sujeito não é tão essencial assim, né? Os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Os termos integrantes da oração, que é o objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo, né? o agente da passiva, predicativo não, o agente da passiva, tá certo? E agora nós vamos falar dos termos acessórios da oração, ok? Os termos acessórios da oração, que são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto, tá? E por último, ainda há um termo separado, um termo que não se encaixa nenhum desses termos aí, que é o vocativo, que nós vamos falar também. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à luta aqui. Olha só. Primeiro, termos acessórios da oração. Quais são? Adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o último, o aposto. Nós vamos ver todos eles um por um, tá bom? Primeiro, adjunto adnominal. Moçada, o que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é um termo acessório que fica ao lado de um núcleo substantivo. Ele fica ao lado do núcleo substantivo, tá? Então, olha só. Termo que acompanha o núcleo substantivo ficando ao lado do núcleo substantivo. Então, olha aqui. Quando a gente fala aqui, os lindos campos arborizados da Amazônia terão proteção do governo. Então, eu coloquei o terão aqui, que é o verbo com uma outra cor. Normalmente eu não faço isso, mas eu coloquei para que você divida aqui pelo verbo quais são os termos da oração. Então, vamos dividir aqui, ó. Tá aqui. Esse é o sujeito. Como é que eu acho o sujeito? Olha lá no sujeito e no predicado que a gente pergunta para o verbo: quem terá proteção do governo? Os lindos campos arborizados da Amazônia, tá? Quais são os adjuntos adnominais? Você lembra que o núcleo do sujeito é a parte lá do sujeito que está diretamente ligada ao verbo. Na verdade, são os campos que terão. Os outros termos do sujeito, que é o sujeito é composto do núcleo e os seus adjuntos, correto? Então, os outros termos do sujeito estão ligados ao núcleo, que são exatamente os adjuntos adnominais. Então, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Lindos, arborizados, quem são? Não são os campos? Os também não são os campos? E da Amazônia? Também não são os campos? Ou seja, o campus é o núcleo e os lindos, arborizados e da Amazônia são adjuntos adnominais deste núcleo. Então, todo termo que tiver um núcleo substantivo, ao lado dele pode haver os adjuntos adnominais. Por que a gente diz pode haver? Nós falamos pode haver porque, como ele é um termo acessório, pode ser que não tenha. Pode ser que só tenha o núcleo, tá? Meninos correrão na rua ao lado. Quem correrá na rua ao lado? Quem correrá na rua ao lado? Meninos. Então, meninos é um substantivo só. É um termo só, um substantivo, que está ali colocado e que não tem a adjunta adnominal, só tem o núcleo. O núcleo é imprescindível, agora os adjuntos são termos acessórios. Tudo bem? Então o núcleo é esse, e tudo que está ligado a esse núcleo dentro do sujeito é o adjunto adnominal. Presta atenção, eu disse dentro do sujeito. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a menina estudou feliz. Quem que estudou? A menina. Menina é o núcleo e o a é o adjunto adnominal de menina. Feliz não está lá no predicado? Também não está ligado à menina? Tá. Se o feliz está lá no predicado ligado à menina, ele é adjunto adnominal? Não. Para ser adjunto adnominal, tem que estar no mesmo termo. Um termo no predicado ligado ao sujeito é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho adjuntos adnominais ligados a esse núcleo. E aqui, ó, eu tenho mais um termo substantivo. Lembrando que termo substantivo é aquele que tem um núcleo substantivo. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo, o aposto. Todos esses que tiverem como núcleo um substantivo, ao lado desse núcleo, terão adjuntos adnominais.
Tudo bem? Então vamos lá, ó. Terão o quê? Proteção do governo. Terão do governo ou terão proteção? Proteção. Então esse que está em preto é o núcleo. E do governo não é a proteção? Proteção do governo, proteção governamental. Do governo está ligado à proteção. Esse é o núcleo e esse aqui, o adjunto adnominal deste núcleo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Ok. Então vamos agora para o outro termo, que é o adjunto adverbial. Tudo bem? Olha lá. O que é um adjunto adverbial? Vamos apagar aqui, ó. O que é um adjunto adverbial? Bom, o adjunto adnominal, vamos sempre fazer esse exercício de lógica. De lógica. O adjunto adnominal não está ligado a um núcleo substantivo? Então, o adjunto adverbial não vai estar ligado ao núcleo substantivo. Concorda comigo? Então, para eu saber se é adjunto adverbial ou adjunto adnominal, eu tenho que olhar qual palavra está ligado, tá? Então, por exemplo, olha, presta atenção. Vamos pegar a palavra bastante. Isso aqui é importante também para concordância nominal, que você vai ver também posteriormente, ó. Bastante alto. Ó, alto é substantivo ou é adjetivo? Claro, é um adjetivo. Então, bastante é adjunto adnominal ou adjunto adverbial? Claro, adjunto adverbial. Por quê? Porque o bastante só vai ser adjunto adnominal se ele estiver ligado a um substantivo. Como alto é um adjetivo, então o bastante é adjunto adverbial. Agora, se eu colocar assim, ó. Bastantes alunos, tá? Uma dica. O bastante aqui, se ele for adjunto adverbial, ele não vai para o plural. Se for uma palavra só, não vai para o plural, tá? Por quê? Ele não vai para o plural porque adjunto adverbial é formado por um advérbio. E o advérbio é invariável. Agora aqui, ó, bastantes alunos, professor. Eu nunca vi a palavra bastante no plural. Tá vendo agora? Tudo que está ligado ao substantivo, tudo, eu disse tudo, deve concordar com esse substantivo. Mentira, nem tudo. Tem uma palavra que está ligada ao substantivo que é invariável. As pessoas colocam no feminino, mas é invariável, tá? Então você não fala menos gente. Você pode até falar, mas não pode escrever menos gente. É menos gente, menos pessoas. Por quê? Está ligado a pessoas, deveria ir. Ligado ao substantivo, deveria concordar com esse substantivo, né? Mas o menos, infelizmente, não concorda, tá? Por isso que as pessoas falam menos pessoas, menos violência e menos mulheres. Menos mulheres não tem. É menos mulheres, tá? Bom, mas o bastante, se ele estiver ligado ao substantivo, ele vai concordar com esse substantivo. Por quê? Porque ele não é mais adjunto adverbial. Ele é um adjunto adnominal. Então, ó, bastantes alunos. Bastante alto. Aluno substantivo, adjunto adnominal. Adjetivo, adjunto adverbial, tá? Então, o que nós vamos perceber aqui, ó? O adjunto adverbial é um termo que não se liga a substantivo. Então, ele se liga a quem? Ao adjetivo, como a gente acabou de ver. Ele se liga ao próprio advérbio ou ele se liga a um verbo. Na maioria das vezes, ele se liga a verbo. Tá? Mas quando ele for, por exemplo, um adjunto adverbial de intensidade, ele vai ligar-se a um adjetivo, por exemplo. Pode se ligar a um adjetivo, ou pode se ligar ao próprio advérbio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, um ligado adjetivo para a gente ver. Quando que o adjunto adverbial é de intensidade, ó. Intensidade. Vamos colocar esse primeiro aqui. Intensidade, quais? Ó. Eu tenho muito, eu tenho o mais, bastante, pouco e ainda o meio, tá? O meio. E sendo adjunto adverbial, estas palavras não irão para o plural, não irão para o feminino. Ficarão sempre do mesmo jeito. Então, você não pode falar assim, a porta está meia aberta. Não, a porta está meio aberto. Tá com dúvida? Troca pelo muito. Se o muito for por feminino, é porque não é adjunto adverbial, tá? Então eu falo assim,
Meio garrafa ou meia garrafa? Meia garrafa, porque se eu for trocar pelo muito, eu vou falar, tem muita garrafa. O muita vai para o feminino. Agora, lembra lá do bastante alto? Toca pelo muito. Dá para falar muitos altos? Não. Mas se eu colocar bastantes alunos, eu posso trocar e dizer muitos alunos. Então, se o muito foi para o plural, é porque o bastante também vai para o plural. E aí ele não é adjunto adverbial, porque adjunto adverbial não vai para o plural. Beleza? Então, olha aqui, ó. Vamos colocar uma adjunto adverbial de intensidade. Marlene é muito estudiosa. Tá vendo? O muito está ligado ao estudiosa. E estudiosa não é substantivo. Porque se fosse substantivo, seria adjunto? Isso. Adnominal. Como está ligado a estudiosa e estudiosa é adjetivo, então o muito é um adjunto adverbial de intensidade. Beleza? Tranquilo? Moleza, né? Não vai errar por causa de... Por causa não. Por causa. Não vai errar por causa disso, né? Beleza? Vamos apagar aqui e vamos a outros exemplos de adjuntos adverbiais, tá certo? Vamos lá, outros exemplos aqui, ó. Além de intensidade, que a gente viu, que é o mais famoso deles, eu posso ter também o de negação, tá? Então a negação vai ser o não, o negativo, negativamente, tá? Então às vezes aparece o nunca, mas é muito raro, porque o nunca, além de indicar negação, ele é um adjunto adverbial de tempo. Quando que você vai fazer isso? Nunca. Quando que você vai me dar a oportunidade? Nunca. Tá? Quer dizer, é de tempo, na verdade, mas às vezes você pode entender como negação, beleza? Mas aqui, ó, tá? Policial mesmo fala negativo, que é negativo, positivo, negativo de negação, positivo de afirmação, tá? Então aqui, ó, não faça isso, menina, ou não ligado ao faça. Tranquilo, tá? Não esqueça, tem que estar ligado ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio, nunca substantivo. A afirmação, sim, certamente, e o positivo, positivo e operante, tá? Aqui, ó, certamente haverá uma aula hoje. Haverá, sim, uma aula hoje. Esse certamente é um adjunto adverbial de afirmação. Está ligado ao haverá aqui, tá bom? Dúvida, talvez, quem sabe e o quiçá. Quiçá é a mesma coisa de talvez, tá? Ou quem sabe, de repente você pode trocar também. Então, ó, talvez tenhamos uma nova oportunidade. Quiçá tenhamos uma nova oportunidade. Tudo bem? O talvez ligado ao tenhamos aqui. Esses são esse é o de dúvida. Então você tem de negação, de afirmação, de dúvida. Agora, de tempo. Tempo, a estratégia é perguntar ao verbo, porque ele sempre vai estar ligado ao verbo. Você vai falar assim, ó. Pergunta quando ao verbo. Ó, na semana passada, o prefeito esteve aqui. Pergunta ao verbo. Ó. Quando o prefeito esteve aqui? Na semana passada. Esse é um adjunto adverbial de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo, eu vou perguntar quando ao verbo. E o de lugar? Eu pergunto ao verbo o quê? Onde? Os professores são maltratados no Brasil. Onde? Onde os professores são maltratados? No Brasil. Pronto, me respondeu onde? Esse onde é o adjunto adverbial de lugar, tá? Se eu quiser saber o de modo, eu pergunto como. Toma cuidado que às vezes você pergunta como, ele vai te indicar a causa. Meu cachorro morreu devido ao acidente. Como ele morreu? Devido ao acidente, tá vendo? Você perguntou aí, foi meio forçado, mas está indicando a causa da morte. E não como ele morreu. Agora aqui, ó. Saíram como? Às pressas. Às pressas é o modo como as pessoas saíram. Ele agiu tranquilamente. Como ele agiu tranquilamente é o modo como ele agiu. Tá? Então o modo é a maneira como se faz, ou como se age, ou como se concorda, como se estabelece a relação com o verbo. Tá? A maneira como. Então esse é o modo. Tá? Então esse aqui você pergunta como. Toma cuidado só. Tá? Beleza? Então quando? Pergunta que se faz ao verbo para saber o adjunto adverbial de tempo.
Onde? Pergunta que se faz ao verbo para saber o adjunto adverbial de lugar. Como? Para saber o adjunto adverbial de modo, tá? Beleza? Ok. Bom, e agora? Ó, nós vamos passar aqui os principais. Os outros vão ser passados com as orações subordinadas adverbiais, tá? De meio, ó, o meio pode ser a maneira como você vai viajar ou você vai se deslocar. Você pode se deslocar a cavalo, de avião, de carro. Jorge viajou de avião. Qual o meio que ele usou para viajar? De avião. De avião também pode ser o modo como ele viajou? Pode, mas normalmente é o meio, tá? E ainda tem o de instrumento. Qual foi o instrumento que você usou para fazer determinada coisa, para realizar determinada tarefa? Então, ó, Paulinho escreveu a carta com a caneta. Qual foi o instrumento que ele utilizou para escrever a carta? A caneta, tá? Então, esse é um instrumento. Ó, ele fez a escultura a machado. Como é que ele fez a escultura? A machado, a faca, ele fez com a palheta. Então, é um instrumento que ele utilizou para fazer a escultura. Tudo bem? Esses são os principais, esses 8 aqui. Mas, além deles, nós temos também, olha, causa, consequência, concessão, condição, conformidade, comparação, tempo, finalidade, proporção. Tá? São esses 8 aqui, que de tempo nós já vimos lá, tá? Mas que nós vamos ver com as orações subordinadas adverbiais. Essas 8 orações aqui, tá certo? Então são aqueles adjuntos adverbiais e mais as orações adverbiais que também são adjuntos adverbiais, tá? Então adjunto adverbial de causa, de consequência, de concessão, de condição, de conformidade, de comparação, finalidade, tempo, proporção, são adjuntos adverbiais, só que vão aparecer na forma de oração, e aí nós já sabemos, nós vamos aprender lá junto com as orações subordinadas adverbiais. Belezinha? Tranquilo? Então tá, agora o aposto. Olha, moçada, o aposto, o que acontece? Acontece com o aposto o seguinte, as pessoas falam assim, professor, eu vi aposto na escola, e o aposto serve para explicar alguma coisa. Verdade. Só que não é só isso. O aposto serve para explicar, o aposto serve para enumerar, o aposto serve para resumir e o aposto serve para especificar o substantivo. Também é um termo ligado ao substantivo. Tudo bem? Então, ele serve para essas 4 funções. Então, aqui, ó. Termo que explica, enumera, resume e especifica o substantivo. Então, o primeiro que nós vamos ver é o aposto explicativo. Vejam bem, como é um termo acessório e ele vai estar ali, tirando o aposto especificativo, normalmente separado por vírgula por 2 pontos. Tá? Então, aqui, ó. O aluno passou no concurso. O aluno passou no concurso é a frase normal. O que eu vou fazer? Entre aluno e passou, tá vendo aqui no meio, eu vou abrir um espaço com 2 vírgulas e vou colocar ali uma explicação sobre o aluno. Eu quero explicar alguma coisa sobre o aluno. Não é necessário, mas eu quero incrementar a minha frase, eu quero explicar alguma coisa sobre o aluno, tá? Então eu vou colocar, ó, o aluno, pessoa dedicada, passou no concurso. Tá vendo? Eu expliquei aqui que o aluno é uma pessoa dedicada. A frase anterior, o aluno passou no concurso, continua ali. Apenas abri 2 vírgulas, um espaço ali entre o aluno e o verbo, o sujeito e o verbo, e coloquei um aposto. Veja, não é um adjunto adnominal. Por isso que eu coloco a vírgula, tá? Muito embora eu tenha um tipo de aposto que ele pode ser considerado às vezes um adjunto adnominal e às vezes um aposto especificativo, o restante não. O restante sempre é separado pela vírgula ou pelos 2 pontos. Tem os 2 pontos ou a vírgula. Tudo bem? Então esse aqui é um aposto explicativo. Agora notem uma coisa. Como é que eu consigo determinar se é aposto ou não? Um teste é importante, que é esse aqui. Presta atenção. Ó. Se eu pegar aqui, pessoa dedicada, e eu retirar
a palavra a qual ele está se referindo, no caso o aluno, o substantivo ao qual ele está se referindo, o que acontece? Ele toma o lugar desse substantivo. Então, aqui, ó, se eu tirar o aluno, eu digo o aluno passou no concurso. O aluno, pessoa dedicada, passou no concurso. Eu sei que pessoa dedicada é o aposto, por quê? Porque se eu tirar o aluno, ele toma o lugar. Ó, ele fica no lugar do sujeito, ó. Pessoa dedicada passou no concurso. Tá vendo? Esse é um teste. Se eu quiser saber se é aposto, eu vejo a qual palavra esse aposto está ligado e tiro esta palavra. Ao tirar, o aposto tem que tomar o lugar desta palavra na oração. Dar sentido à oração no lugar daquela palavra que foi retirada, do seu referente. Tudo bem? Então aqui, ó, pessoa dedicada passou no concurso. Tirando o aluno, eu tenho isso aqui como sujeito. Tudo bem? Beleza? Vamos a um outro aposto. Agora o enumerativo. Eu pego uma palavra que me indique quantidade e vou resumir esta quantidade. Aliás, eu vou indicar qual é esta quantidade, quais elementos ligados a essa quantidade. Resumir é no resumitivo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Estou confundindo as bolas aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Gosto de vários tipos de música. Tá aqui, ó. Vários tipos de música. E vários tipos de música não me indica várias músicas? Então está me indicando quantidade. Então, o que eu faço? Eu vou enumerar que músicas são essas que eu gosto, tá? Então eu gosto de vários tipos de música. Samba, sertanejo e brega. Tá vendo? São 3 tipos que eu enumerei, que são esses vários tipos que eu gosto. Tá? Eu poderia também enumerar outra coisa. Fui ao supermercado e comprei mantimentos. Mantimentos não é mais de 2 pontos. Arroz, feijão, açúcar e frutas. Pronto. Tudo bem? Escrevi 3 redações diferentes. 2 pontos. Uma dissertativa, uma narrativa e outra descritiva. Pronto. Aposto enumerativo também. Então a enumeração é isso. Agora, como é que eu sei que isso aqui é o aposto? Se eu tirar aqui, ó, vários tipos de música, isso aqui tem que tomar o lugar disso que eu tirei. Na verdade, o substantivo, que está pedindo a enumeração. Então, olha lá. Gosto de vários tipos de música, tiro vários tipos de música e vou falar, gosto de samba, sertanejo e brega. Esse é o meu teste para saber se o que está em vermelho é de fato um aposto enumerativo. Beleza? Tranquilo? Então agora vamos lá para o aposto resumitivo. O aposto resumitivo, moçada, ó, ou também conhecido como recapitulativo, é um aposto em que eu vou fazer basicamente o contrário do que eu fiz anteriormente. Anteriormente eu não peguei uma palavra que indica quantidade e enumerei esta quantidade. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar várias palavras e vou resumir num pronome indefinido, tá? Tem que ser um pronome indefinido, tudo, nada, alguns, tá? Então aqui, ó, casas, carros, joias, tá vendo? Esses 3 substantivos, o que eu fiz? Eu resumi na palavra tudo. Tudo pertencia ao magnata, tá? Então, ó, casas, carros, joias, tudo pertencia ao magnata. Se eu tirar aí casas, carros e joias, eu sei. E aqui existe o seguinte, tá vendo? Normalmente, o verbo não concorda com o sujeito? Sim, o sujeito é casas, carros e joias. Nesse caso aqui, o verbo vai concordar com o aposto resumitivo ou recapitulativo, tá? Beleza? Então você falava assim, ó, nem mulheres, nem dinheiro, nem cinema, nada o agradava. Qual que é o aposto? O nada. O nada está resumindo, nem mulheres, nem dinheiro, nem cinema. Tudo bem? Beleza? Aposto resumitivo ou recapitulativo. O último tipo de aposto que nós temos, moçada, é o chamado aposto especificativo. Notem uma coisa aqui, ó. O aposto especificativo, o que ele vai fazer? Ele especifica um substantivo de sentido genérico. Qual é o sentido genérico? Cidade. Vejam, cidade é o substantivo. Se eu tirar aqui de São Paulo, eu falo assim, a cidade é agitada, você vai falar, mas que cidade que é agitada? Então, quando eu coloco de São Paulo aqui, notem que isso aqui também pode ser chamado de adjunto adnominal.
Mas como de São Paulo especifica qual é a cidade, então, além de adjunto adnominal, eu posso chamar também de aposto especificativo. Tá? Então, o aposto especificativo é aquele que vai especificar um substantivo que tem ideia de geral. Ela indica, é uma generalidade, é um genérico. Indica, tá? Um substantivo genérico. Ele é muito genérico, eu tenho que ter uma palavra que o especifique, senão eu fico perdido, eu não sei identificar a quem ele está se referindo, a que ele está se referindo. Tudo bem? Então, você fala assim, ó, o aluno foi ao congresso. Eu sei que aluno que é? Não. Se eu disser assim, o aluno do colégio Madre Teresa de Calcutá foi ao congresso. Pronto. O Madre Teresa de Calcutá é um aposto especificativo. Joinha? Belezinha? Ok. Então vamos lá agora, ó. Agora, nós vamos falar sobre um termo diferente, ele é separado desses três termos integrantes, acessórios e essenciais, ou na ordem, essenciais, integrantes e acessórios, que é o vocativo. O vocativo é muito fácil, é um termo usado para chamar. É um termo usado para chamar, para evocar. Tudo bem? Fica entre vírgulas, se ele estiver no meio da frase, depois da vírgula, se ele estiver depois da frase, ou antes da vírgula, se ele estiver no início da frase. Então, olha aqui, ó. Carlos, vírgula, vem até aqui. Tá vendo? Esse Carlos aqui é o nome que foi usado para chamar. Normalmente você chama pelo nome ou por um substantivo que esteja no lugar do nome que você queira chamar. Tá? Eu posso falar assim, muita gente, eu não vou chamar de nome por nome. Então eu falo assim, jovens, pessoas, amigos, alunos, companheiros, brasileiros e brasileiros, como diria o Sarney, não é isso? Então tá aqui, ó, Carlos, vem até aqui. Agora uma coisa, presta atenção, ó, não faça isso, meninos, sempre, ou antes da vírgula, no caso aqui se ele veio no início, ou depois da vírgula, ou no meio, se ele estiver no meio, você coloca entre vírgulas, tá? Sempre a vírgula é obrigatória. Agora uma coisa que você não deve esquecer, presta atenção, isso confunde muito. Normalmente quando você usa um vocativo, o verbo fica no imperativo. E aí, os concursos costumam perguntar qual é o sujeito de venha. Venha até aqui. Quem que vem até aqui o cara falar? O Carlos. O sujeito, uma coisa que nós temos que saber. Sujeito nunca vai, mas nunca, em hipótese alguma, pode estar separado pela vírgula. Se está separado pela vírgula aqui, de duas uma, ou está errado, ou Carlos não é o sujeito. Em se tratando de vocativo, normalmente quando tem aqui, ó, o sujeito está oculto. Tá? Então é vem tu, venha você. O sujeito aqui é você, um sujeito oculto, determinado, você, tá? O oculto é sempre determinado, não esqueçam disso, a gente já viu lá na parte do sujeito, tá? Então aqui, ó, venha você até aqui, vem tu, venha você. Você tem que saber aí também conjugar no imperativo. Tudo bem, gente? Beleza? Ok? Então essa foi a parte dos termos acessórios da oração, tá? E não esqueçam, ó, o que o Ayrton Senna dizia, nas várias frases que ele disse, nós pegamos uma aqui, que nós usamos aqui como fecho das nossas aulas, além de outras que nós temos, mas olha só. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Gente, se você está cansado, você está cansada, você chegou do serviço, do emprego, você chegou lá, ouviu encheção de saco, isso é uma etapa da sua vida que serve para te fortalecer. Você não chegou ao seu limite ainda. O seu limite é quando você passar no concurso. Tudo bem? Então, ó, não desista jamais do seu sonho. O investimento que você está fazendo hoje serve para você passar no concurso e ser mais feliz amanhã. Tudo bem? E olha,
Não existe segredo para concurso público. O segredo é estudar, é ter as aulas, tirar as dúvidas, fazer as questões. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Um abraço. Até a próxima.